Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Aser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus, em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Isbosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Asael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Asael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Asael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Asael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Asael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta.
Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o Rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Asael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Asael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itrião, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz um acordo com Davi. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: "Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: "Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que deseja e governará o país inteiro." Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Abner é assassinado.
Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com os seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: "O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo o que faz. E o Senhor sabe disso." Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: "O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer." Assim Joabe e o seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto perto do seu túmulo, e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta lamentação para Abner: "Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos." Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: "Que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe." O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: "Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem." Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Isbosete é assassinado. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem, e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço.
A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baaná e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclague, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, é então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém, foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nafeg, Jafia, Elissama, Eliadá e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor,
eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer.